Olá, alunos do nono ano. Nesse momento de quarentena, nós vamos começar a trabalhar através de aulas à distância. Espero que vocês aproveitem o tempo para estudar, ler mais e aproveitar a sua família. Não se esqueça de seguir as recomendações das autoridades de saúde, porque o coronavírus não é uma brincadeira. Não acredite em fake news de pessoas que não têm conhecimento da área. Bom, nós aqui trataremos das ciências de acordo com o currículo paulista, tá? Nossas aulas à distância estarão disponíveis no nosso canal do YouTube e vocês poderão fazer comentários lá. Atividades serão enviadas por meio das nossas gestoras. Então, vamos começar. Inicialmente, nós vamos estudar a química. Por que é importante nós estudarmos a química? Veja, a química faz parte das ciências da natureza e ela contribui de forma muito importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, neste momento que estamos vivendo, todos os remédios que terão que ser utilizados passam por processos químicos para serem desenvolvidos. O estudo da química pode também ajudar a entender os mecanismos biológicos dos vírus, já que a química está intimamente associada à biologia. Apesar de muitos acharem que é uma ciência difícil, a química é uma ciência importante e você deve esquecer esses preconceitos. Estude e leve a sério essa ciência. Vamos começar então. Um dos principais conceitos da química é sobre matéria. De um ponto de vista físico e químico, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Agora, a matéria pode ter uma finalidade específica e, nesse caso, nós chamamos de objeto. Ok, vamos repetir então. Então, matéria, conceito, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Quando essa matéria tem uma finalidade, então nós chamamos de objetos. Fique atento nessas definições, porque aparece constantemente em atividades e exercícios. Bom, já que nós falamos do que é matéria, vamos pensar de onde vem a matéria e de que a matéria é formada. Bom, os alunos do ano passado, que faziam parte da minha turma, sabem que a matéria ela é formada através de fusão nuclear no núcleo de estrelas. Na verdade, toda a matéria que existe hoje começou lá no Big Bang, quando a maioria da matéria estava na forma de hidrogênio e hélio. Essa matéria foi formando as estrelas, no núcleo de estrelas, fusão nuclear, e a fusão nuclear, a partir do hidrogênio e do hélio, formando os outros elementos químicos. Cada elemento químico é formado em núcleo de estrelas. Estrelas com muita massa, quando estão no final de sua vida, seus núcleos entram em colapso e elas explodem em supernovas, espalhando toda a matéria para o universo, que será utilizada para fazer outro sistema solar e planetas como a Terra. Então, toda a matéria que existe na Terra é proveniente desse processo. Mas do que essa matéria é formada? A matéria é formada por átomos. Átomos são partículas fundamentais formadoras da matéria. Cada átomo é formado por um núcleo e uma eletrosfera. Nesse núcleo, nós encontramos prótons e nêutrons. Os prótons têm carga positiva. Ao redor desse núcleo, nós temos a eletrosfera, aonde nós encontramos os elétrons, que estão em movimento ao redor desse núcleo. Esses elétrons possuem carga negativa. É muito importante entender como a matéria é formada, porque uma das principais bases da química
é justamente essa: o movimento de elétrons e a constituição de prótons da matéria. Propriedade da matéria. A matéria ainda tem várias propriedades. No geral, nós observamos no nosso dia a dia, apenas não pensamos nisso. Primeira, a extensão. Denomina-se extensão a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Toda matéria ocupa um lugar no espaço, mesmo quando você está se tratando de gases, porque gases também têm massa, né? A unidade padrão de volume é o metro cúbico, mas o litro também pode ser utilizado. Outra propriedade da matéria é a impenetrabilidade. Quer dizer que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Fácil de entender, não? Bom, e o que seria massa? Massa é a quantidade de matéria, geralmente usando no sistema principal de unidade no quilograma. Uma outra propriedade da matéria muito interessante é a inércia. A inércia é a tendência natural de um corpo de manter o seu estado de repouso ou de movimento em uma trajetória reta. Veja, se você está no carro e você está sem o cinto de segurança, o que não é recomendado, se de repente o motorista precisa parar, ele vai usar o freio do carro e o carro vai parar. Mas você vai continuar em movimento. Por quê? Por causa da inércia. O corpo permanece em movimento ou parado até que uma força seja aplicada a ele. Por isso, quando você coloca o cinto de segurança, a coisa muda. Por quê? Quando o carro para, existe uma força do freio que faz o carro parar. E o cinto de segurança em você também faz você parar. Por isso, nunca deixe de usar o cinto de segurança. Lembre-se da inércia. Outra propriedade da matéria é a complexibilidade. Veja, em muitos casos, os corpos podem ter o seu volume reduzido quando você aplica uma pressão. Isso ocorre porque as partículas existentes ficam mais próximas, diminuindo então o volume. Continuando, propriedade da matéria. Outra propriedade da matéria é a elasticidade. É a propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial, quando cessada a força que foi submetido. Mas a elasticidade varia muito, de acordo com o corpo e conforme as suas propriedades químicas. Uma propriedade muito interessante da matéria é que a matéria não pode ser criada. Vejamos, nós falamos que a origem da matéria é lá do Big Bang e que a matéria que existe no nosso planeta, ela foi formada no núcleo de estrelas, através, por exemplo, da explosão de supernovas. Então, a matéria que existe hoje no planeta Terra é a mesma daquela que quando o planeta foi formado, que, segundo a ciência, ocorreu há 4,5 bilhões de anos. Ao longo desse tempo, toda a matéria que existe no planeta foi se transformando, passando de um corpo para outro, mas nunca destruída. Isso é uma propriedade muito interessante da matéria. Por isso, existem os ciclos biogeoquímicos, em que nós encontramos a reciclagem desses nutrientes. Preste um pouquinho atenção nas aulas de ciências do 6º e do 7º ano. Você vai ver que a matéria passa de um longo período de um corpo para outro, sem ser destruída, apenas sendo transformada. Outra propriedade da matéria é a densidade.
A densidade corresponde ao quociente da massa pelo volume. E aí chegamos às contas, em que todos ficam muito nervosos. Vejam, a densidade é o quociente, ou seja, a divisão do valor da massa pelo volume. Então, se você quer saber a densidade de um corpo que tem massa de 50 gramas, basta que você divida o valor da massa pelo volume. No nosso caso aqui, 0,5 litros. Veja, nós dividimos 50, essa barra é de divisão, por 0,5 litros. Se você tem alguma dúvida em relação a essa conta, procure seu professor de matemática. Aqui nós resumimos a conta e colocamos logo o resultado direto. Mas eu sugiro que você pegue o seu caderno e tente fazer essa conta detalhadamente. Em caso de dúvida, procure o seu professor. Voltando à nossa conta. A densidade de um corpo de massa de 50 gramas ocupa um volume de 0,5 litros. Qual é a densidade? Fizemos o nosso cálculo e achamos 100 gramas por litro. Por que nós conseguimos repetir gramas por litro? Gramas por litro seria a unidade do nosso exercício. Sempre que você for fazer um exercício de densidade, observe muito bem qual é a unidade que está trabalhando. Porque às vezes o resultado pede uma unidade diferente e você precisa fazer transformação. Fique atento aos exercícios. E dúvidas, não se esqueça de inscrever no nosso canal ou pergunte ao professor de matemática. Mas não deixe de tirar suas dúvidas. Bom, eu acho que por hoje é só. Espero que você tenha gostado de nossa aula. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal. Assista novamente, faça os seus cálculos e deixe suas dúvidas. Até uma próxima!